Capítulo 10. Apeou Mariana defronte do mosteiro e foi à portaria chamar a sua amiga Brito. — Que boa moça! Disse o padre capelão, que estava no raro lateral da porta, praticando com a prioresa acerca da salvação das almas e de umas ancoretas de vinho do Pinhão que ele recebera naquele dia e do qual já tinha engarrafado um almude para tonizar o estômago da prelada. — Que boa moça! Tornou ele com um olho nela e outro no raro, onde a ciumosa prioresa se estava remordendo. — Deixe lá a moça e diga quando há de ir a servente buscar o vinho. — Quando quiser, senhora prioresa. Mas repare bem nos olhos, no feitio, naquele todo da rapariga. — Pois repare o senhor padre João, replicou a freira, que eu tenho mais que fazer. E retirou-se com o coração mal ferido e o queixo superior escorrendo lágrimas de Simonte. — De onde é vossa mecê? Disse brandamente o padre capelão. — Sou da aldeia, respondeu Mariana. — Isso vejo eu, mas de que aldeia é? Não me confesso agora. Mas não faria mal se confessasse a mim, menina, que sou padre. Bem, vejo. Que mau gênio tenho. É isto que vê. Quem procura cá no convento? Já disse lá para dentro quem procuro. Mariana, és tu. Anda cá. A moça fez uma cortesia de cabeça ao padre capelão e foi ao locutório de onde vinha aquela voz. Eu queria falar contigo em particular, Joaquina, disse Mariana. Eu vou ver se arranjo uma grade. Espera aí. O padre tinha saído do pátio e Mariana, enquanto esperava, examinou uma a uma as janelas do mosteiro. Numa das janelas, através das reixas de ferro, viu ela uma senhora sem hábito. Será aquela? Perguntou Mariana ao seu coração, que palpitava. Se eu fosse amada como ela. Sobe aquelas escadinhas, Mariana, e entra na primeira porta do corredor, que eu lá vou, disse Joaquina. Mariana deu alguns passos, olhou novamente para a janela onde vira a senhora sem hábito e repetiu ainda, se eu fosse amada como ela. Mal entrou na grade, disse à sua amiga, olha lá, Joaquina, quem é uma menina muito branca, alva como leite, que estava ali agora numa janela? Seria alguma noviça, que há duas cá muito lindas, mas ela não tinha vestimenta nenhuma de freira. Ah, já sei, é a dona Teresinha Albuquerque. Então não me enganei, disse Mariana pensativa. Pois tu conheces-la? Não, mas por amor dela é que eu cá vim falar contigo. Então que é? Que tens tu com a fidalga? Eu cá por mim nada, mas conheço uma pessoa que lhe quer muito. O filho do corregedor? Esse mesmo. Mas esse está em Coimbra. Não sei se está, nem se não. Fazes-me tu um favor? Se eu puder? Podes. Eu queria falar com ela. Oh, dianho. Isso não sei se poderá ser, porque atrasem as fareiras debaixo do olho e ela vai-se embora amanhã. Para onde vai? Vai para outro convento, não sei se de Lisboa, se do Porto. Os baús já estão preparados e ela está morta por sair. E tu que lhe queres? Não te posso dizer porque não sei. Queria dar-lhe um papel. Faze com que ela cá venha, que eu dou-te chita para um vestido. Como estás rica, Mariana? Atalhou rindo Joaquina. Eu não quero a tua chita, rapariga. Se eu puder dizer-lhe que venha sem que alguém me ouça, digo-lhe. E agora é boa maré porque tocou no couro. Deixa-me lá ir. Joaquina saiu-se bem da difícil comissão. Teresa estava sozinha, absorvida a cismar, com os olhos fitos no ponto onde vira Mariana. — A menina faz favor de vir comigo, depressinha? Disse-lhe a criada. Seguiu a Teresa e entrou na grade que Joaquina fechou, dizendo: o mais breve que possa bata por dentro para eu lhe abrir a porta. Se perguntarem por Vossa Excelência, digo-lhe que a menina está no mirante. A voz de Mariana tremia quando Dona Teresa lhe perguntou quem era. — Sou uma portadora desta carta para Vossa Excelência. — É de Simão? Exclamou Teresa. — Sim, minha senhora. A reclusa leu convulsiva a carta 2 vezes e disse: eu não posso escrever-lhe que me roubaram o meu tinteiro e ninguém me empresta um. Diga-lhe que vou de madrugada para o convento de Monchique, do Porto, que se não aflija, porque eu sou sempre a mesma. Que não venha cá, porque isso seria inútil e muito perigoso. Que vá ver-me ao Porto, que eu hei de arranjar modo de lhe falar. Diga-lhe isto, sim? Sim, minha senhora. Não se esqueça, não. Vir cá por modo nenhum. É impossível fugir e vou muito acompanhada. Vai o primo Baltazar e as minhas primas e meu pai e não sei quantos criados de bagagem e das liteiras. Tirar-me no caminho é uma loucura com resultados funestos. Diga-lhe tudo, sim? Joaquina disse fora da porta. Menina, olhe que a prioresa anda lá por dentro a procurá-la. Adeus, adeus, disse Teresa sobressaltada. Tome lá esta lembrança como prova da minha gratidão. E tirou do dedo um anel de ouro que ofereceu a Mariana. Não aceito, minha senhora. Por que não aceita? Porque não fiz algum favor a Vossa Excelência. A receber alguma paga, há de ser de quem me cá mandou.
Fique com Deus, minha senhora, e oxalá que seja feliz. Saiu Teresa e Joaquina entrou na grade. Já te vais embora, Mariana? Vou que é pressa. Um dia virei conversar contigo muito. Adeus, Joaquina. Pois não me contas o que é isto? O amor da fidalga está perto daqui. Conta, que eu não digo nada, rapariga. Outra vez, outra vez. Obrigada, Joaquininha. Mariana, durante a veloz caminhada, foi repetindo o recado da fidalga. E se alguma vez se distraía deste exercício de memória, era para pensar nas feições da amada do seu hóspede e dizer, como em segredo ao seu coração, não lhe bastava ser fidalga e rica, é, além de tudo, linda como nunca vi outra. E o coração da pobre moça, avergando ao que a consciência lhe ia dizendo, chorava. Simão, de uma fresta do postigo do seu quarto, espreitava ao longo do caminho ou escutava a estropiada da cavalgadura. Ao descobrir Mariana, desceu ao quinteiro, desprezando cautelas e esquecido já do ferimento cuja crise de perigo piorara naquele dia, que era o 8º depois do tiro. A filha do ferrador deu o recado e sem alteração de palavra. Simão escutara placidamente até ao ponto em que ela lhe disse que o primo Baltazar a acompanhava ao porto. O primo Baltazar, murmurou ele com um sorriso sinistro. Sempre este primo Baltazar, cavando a sua sepultura e a minha. A sua, fidalgo, exclamou João da Cruz. Morra ele que o levem 30 milhões de diabos. Mas vossa senhoria há de viver enquanto eu for João. Deixe-a ir para o porto, que não tem perigo no convento. E ora a hora, Deus melhora. O senhor doutor vai para Coimbra, está por lá algum tempo e às 2 por 3, quando o velho mal se percatar, a fidalguinha engrampa-o e é sua, tão certo como esta luz que nos alumia. Eu hei de vê-la antes de partir para Coimbra, disse Simão. Olhe que ela recomendou-me muito que não fosse lá, acudiu Mariana. Por causa do primo? Tornou o académico ironicamente. Acho que sim, e por talvez não servir de nada lá ir vossa senhoria, respondeu timidamente a moça. Lá se quer, bradou o mestre João. A mulher vai-se-lhe tirar o caminho, não tem mais que dizer. Meu pai, não mete este senhor em maiores trabalhos, disse Mariana. Não tem dúvida, menina, atalhou Simão. E eu é que não quero meter ninguém em trabalhos. Com a minha desgraça, por maior que ela seja, hei de lutar sozinho. João da Cruz, assumindo uma gravidade de que a sua figura raras vezes se enobrecia, disse: Senhor Simão, vossa senhoria não sabe nada do mundo. Não meta sozinho a cabeça aos trabalhos que eles, como o outro diz, quando pecam de ensarrilhar um homem, não lhe deixam tomar fôlego. Eu sou um rústico, mas a bem dizer, estou naquela daquele que dizia que o mal dos seus borrinhos o fizera alveitar. Paixões que as leva o diabo e mais de quem com elas engorda. Por causa de uma mulher, ainda que ela seja filha do rei, não se há de um homem botar a perder. Mulheres há tantas como a praga, e são como as rãs do charco, que mergulham uma e aparecem 4 à tona d'água. Um homem rico e fidalgo, como vossa senhoria, onde quer topa uma, com um palmo de cara, como se quer, e um dote de encher o olho. Deixe-a ir com Deus ou com a breca, que ela, se tiver de ser sua, à mão lhe há de vir dar, e tanto faz andar para trás como para diante. É ditado dos antigos. Olhe que isto não é medo, fidalgo. Tome sentido que João da Cruz sabe o que é pôr 2 homens de uma feita a olhar o 7 estrelo, mas não sabe o que é medo. Se o senhor quer sair à estrada e tirar a tal pessoa ao pai, ao primo e a um regimento, se for necessário, eu vou montar na égua e daqui a 3 horas estou de volta com 4 homens que são 4 dragões. Simão fitara os olhos chamejantes nos de ferrador e Mariana exclamara, ajuntando as mãos sobre o seio. Meu pai, não lhe dê esses conselhos. Cala-te aí, rapariga, disse mestre João. Vai tirar o albardão à égua, a manta e bota-lhe seco. Não és aqui chamada. Não vá aflita, senhora Mariana, disse a moça que se retirava amargurada. Eu não aproveito algum dos conselhos de seu pai. Ouço-o com boa vontade porque sei que quer o meu bem. Mas hei de fazer o que a honra e o coração me aconselhar. Ao anoitecer, Simão, como estivesse sozinho, escreveu uma longa carta, da qual extratamos os seguintes períodos. Considera-te perdida, Teresa. O sol de amanhã pode ser que eu o não veja. Tudo em volta de mim tem uma cor de morte. Parece que o frio da minha sepultura me está passando o sangue e os ossos. Não posso ser o que tu querias que eu fosse. A minha paixão não se conforma com a desgraça. Eras a minha vida,
Tinha a certeza de que as contrariedades não me privavam de ti. Só o receio de perder-te me mata. O que me resta do passado é a coragem de ir buscar uma morte digna de mim e de ti. Se tens força para uma agonia lenta, eu não posso com ela. Podia viver com a paixão infeliz, mas este rancor sem vingança é um inferno. Não hei de dar barata à vida, não. Ficarás sem mim, Teresa, mas não haverá aí um infame que te persiga depois da minha morte. Tenho ciúmes de todas as tuas horas. Hás de pensar com muita saudade no teu esposo do céu, e nunca tirarás de mim os olhos da tua alma para veres ao pé de ti o miserável que nos matou, a realidade de tantas esperanças formosas. Tu verás esta carta quando eu já estiver num outro mundo, esperando as orações das tuas lágrimas. As orações. Admiro-me desta faísca de fé que me ilumina nas minhas trevas. Tu deras-me com o amor a religião, Teresa. Ainda creio. Não se apaga a luz que é tua, mas a providência divina desamparou-me. Lembra-te de mim. Vive para explicares ao mundo com a tua lealdade a uma sombra a razão por que me atraíste a um abismo. Escutarás com glória a voz do mundo, dizendo que eras digna de mim. À hora em que leres esta carta, não deixaram continuar as lágrimas, nem depois a presença de Mariana. Vinha ela pôr a mesa para a ceia e, quando desdobrava a toalha, disse, em voz abafada, como se a si mesma somente o dissesse: é a última vez que ponho a mesa ao Sr. Simão em minha casa. Por que diz isso, Mariana? Porque me diz o coração. Desta vez o académico ponderou supersticiosamente os ditames do coração da moça e, com o silêncio meditativo, deu-lhe a ela a evidência antecipada do vaticínio. Quando voltou com a travessa da galinha, vinha chorando a filha de João da Cruz. Chora com pena de mim, Mariana? Disse Simão enternecido. Chora porque me parece que o não tornarei a ver. Ou se o vir, será de modo que oxalá que eu morresse antes de o ver. Não será talvez assim, minha amiga? Vossa Senhoria não me faz uma coisa que eu lhe peço? Veremos o que pede, menina. Não sei esta noite, nem amanhã. Pede o impossível, Mariana. Hei de sair, porque me mataria se não saísse. Então, perdoe a minha ousadia. Deus o tenha de sua mão. A rapariga foi contar ao pai as intenções do académico. Acudiu logo o mestre João, combatendo a ideia da saída, com encarecer os perigos do ferimento. Depois, como não conseguisse dissuadi-lo, resolveu acompanhá-lo. Simão agradeceu a companhia, mas rejeitou-a com decisão. O ferrador não cedia do propósito e estava já preparando a clavina e arressoando com medida dobrada à égua, para que desse e viesse, dizia ele, quando o estudante lhe disse que, melhor avisado, resolvera não ir a Viseu e seguir Teresa ao Porto passados os dias da convalescença. Facilmente o acreditou João da Cruz, mas Mariana, submissa sempre ao que o seu coração lhe bacorejava, duvidou da mudança e disse ao pai que vigiasse o fidalgo. Às 11 horas da noite ergueu-se o académico e escutou o movimento interior da casa. Não ouviu o mais ligeiro ruído, a não ser o rangido da égua na manjedoura. Escorvou de pólvora nova as duas pistolas. Escreveu um bilhete subscritado a João da Cruz e ajuntou-o à carta que escrevera a Teresa. Abriu as portadas da janela do seu quarto e passou dali para a varanda de pau, da qual o salto à estrada era sem risco. Saltou e tinha dado alguns passos quando a fresta lateral à porta da varanda se abriu e a voz de Mariana lhe disse: então adeus, Sr. Simão. Eu fico pedindo a Nossa Senhora que vá na sua companhia. O académico parou e ouviu a voz íntima que lhe dizia: o teu anjo da guarda fala pela boca daquela mulher que não tem mais inteligência que a do coração alumiado pelo seu amor. Dê um abraço em seu pai, Mariana, disse-lhe Simão, e adeus. Até logo, ou até ao juízo final, atalhou ela. O destino há de cumprir-se, seja o que o céu quiser. Tinha Simão desaparecido nas trevas quando Mariana acendeu a lâmpada do santuário e ajoelhou, orando, com o fervor das lágrimas. Era 1 hora, e estava Simão defronte do convento, contemplando, uma a uma, as janelas. Em nenhuma vira clarão de luz. Luz só, a do lampadário do sacramento, se coava, baça e pálida na vidraça de uma fresta do templo. Sentou-se nas escaleiras da igreja e ouviu ali, imóvel, as 4 horas. Das 1000 visões que lhe relancearam no atribulado espírito, a que mais a miúdo se repetia era a de Mariana suplicante com as mãos postas.
Mas ao mesmo tempo queria ele ouvir os gemidos de Teresa, torturada pela saudade, pedindo ao céu que a salvasse das mãos de seus algozes. O vulto de Tadeu de Albuquerque, arrastando a filha a um convento, não lhe afogueava a sede da vingança. Mas cada vez que lhe acudia à mente a imagem odiosa de Baltasar Coutinho, instintivamente as mãos do académico se asseguravam da posse das pistolas. Às 4h15 acordou a natureza toda em hinos e aclamações ao radiar da alva. Os passarinhos treinavam na cerca do mosteiro melodias interrompidas pelo toque solene das ave-marias na torre. O horizonte passara de escarlate a alvacento. A púrpura da aurora, como lavareda enorme, desfizera-se em partículas de luz que ondeavam no declive das montanhas e se distendiam nas planícies e nas várzeas, como se o anjo do Senhor, à voz de Deus, viesse desenrolando aos olhos da criatura as maravilhas do repontar de um dia estivo. E nenhuma destas galas do céu e da terra enlevava os olhos do moço poeta. Às 4h30 ouviu Simão o tinido de liteiras dirigindo-se àquele ponto. Mudou de local, tomando por uma rua estreita fronteira ao convento. Pararam as liteiras vazias na portaria e logo depois chegaram 3 senhoras vestidas de jornada, que deviam ser as irmãs de Baltasar, acompanhadas de 2 mochilas com as mulas à rédea. As damas foram sentar-se nos bancos de pedra laterais à portaria. Em seguida, abriu-se a grossa porta, rangendo nos gonzos, e as 3 senhoras entraram. Momentos depois, viu Simão chegar à portaria Tadeu de Albuquerque encostado ao braço de Baltasar Coutinho. O velho denotava quebranto e desfalecimento aos passos. O de Castro Daire, bem composto de figura e caprichosamente vestido à castelhana, gesticulava com o aprumo de quem dá as suas irrefutáveis razões e consola, tomando a riso, a dor alheia. Nada de lamúrias, meu tio, dizia ele. Desgraça seria vê-la casada, e prometo-lhe, antes de 1 ano, restituir-lhe a curada. 1 ano de convento é um ótimo vomitório do coração. Não há nada como isso para limpar o sarro do vício em corações de meninas criadas à descrição. Se meu tio a obrigasse desde menina a uma obediência cega, tê-la ia agora submissa, e ela não se julgaria autorizada a escolher marido. Era uma filha única, Baltasar, dizia o velho soluçando. Pois por isso mesmo, replicou o sobrinho. Se tivesse outra, ser-lhe-ia menos sensível à perda e menos funesta à desobediência. Faria a sua casa na filha mais querida, embora tivesse de impetrar uma licença régia para deserdar a primogênita. Assim, agora não lhe vejo outro remédio senão empregar o cautério à chaga. Com emplastros é que não se faz nada. Abriu-se novamente a portaria e saíram as 3 senhoras e após elas Teresa. Tadeu enxugou as lágrimas e deu alguns passos a saudar a filha que não ergueu do chão os olhos. Teresa, disse o velho. Aqui estou, senhor, respondeu a filha sem o encarar. Ainda é tempo, tornou Albuquerque. Tempo de quê? Tempo de seres boa filha. Não me acuse a consciência de o não ser. Ainda mais. Queres ir para a tua casa e esquecer o maldito que nos faz a todos desgraçados? Não, meu pai. O meu destino é o convento. Esquecê-lo nem por morte. Serei filha desobediente, mas mentirosa é que nunca. Teresa, circunvagando os olhos, viu Baltasar e estremeceu, exclamando. Nem aqui. Fala comigo, prima Teresa, disse Baltasar risonho. Consigo falo. Nem aqui me deixa a sua odiosa presença. Sou um dos criados que minha prima leva em sua companhia. 2 tinha eu há dias dignos de acompanharem a minha prima. Mas esses, houve aí um assassino que os matou. À falta deles, sou eu que me ofereço. Dispenso da delicadeza, atalhou Teresa com veemência. E eu é que não me dispenso de a servir, à falta dos meus 2 fiéis criados, que um celerado me matou. Assim devia ser, tornou ela também irónica, porque os cobardes escondem-se nas costas dos criados que se deixam matar. Ainda se não fizeram as contas finais, minha querida prima, redarguiu Morgado. Este diálogo correu rapidamente enquanto Tadeu de Albuquerque cortejava a prioresa e outras religiosas. As 4 senhoras, seguidas de Baltasar, tinham saído do átrio do convento e deram de rosto em cima um botelho, encostado à esquina da rua fronteira. Teresa viu-o, adivinhou-o, primeira de todas, e exclamou. Simão. O filho do corregedor não se moveu. Baltasar, espavorido do encontro, fitando os olhos nele, duvidava ainda. É crível que este infame aqui viesse.
exclamou o de Castordeiro. Simão deu alguns passos e disse placidamente: Infame? Eu? E porquê? Infame e infame assassino, replicou Baltazar. Já fora da minha presença. É parvo este homem, disse o académico. Eu não discuto com sua senhoria. Minha senhora? Disse a Teresa com a voz comovida e o semblante alterado unicamente pelos afetos do coração. Sofra com resignação da qual eu lhe estou dando um exemplo. Leva a sua cruz sem amaldiçoar a violência e bem pode ser que, a meio do caminho do seu calvário, a misericórdia divina lhe redobre as forças. Que diz este patife? Exclamou Tadeu. Venho aqui insultá-lo, meu tio, respondeu Baltazar. Tem a petulância de se apresentar à sua filha a confortá-la na sua malvadez. Isto é demais. Olha que eu esmago aqui, seu vilão. Vilão é o desgraçado que me ameaça sem ousar avançar para mim um passo, redarguiu o filho do corregedor. Eu não tenho feito, exclamou enfurecidamente Baltazar, por entender que me avilto castigando-o na presença de criados de meu tio, que tu podes supor meus defensores, canalha. Se assim é, tornou Simão sorrindo, espero nunca me encontrar de rosto com sua senhoria. Reputo-o tão cobarde, tão sem dignidade, que o hei de mandar azorragar pelo primeiro mariola das esquinas. Baltazar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta nas mãos, mas depressa perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a interpor-se entre os dois, Baltazar tinha o alto do crânio aberto por uma bala que lhe entrara na fronte. Vacilou um segundo e caiu desamparado aos pés de Teresa. Tadeu de Albuquerque gritava a altos brados. Os liteireiros e criados rodearam Simão, que conservara o dedo no gatilho da outra pistola. Animados uns pelos outros e pelos brados do velho, iam lançar-se ao homicida, com risco de vida, quando um homem, com um lenço na cara, correu da rua fronteira e se colocou de bacamarte aperrado à beira de Simão. Estacaram os homens. Fuja, que a égua está ao cabo da rua, disse o ferrador ao seu hóspede. Não fujo. Salve-se e depressa, respondeu Simão. Fuja, que se ajunta ao povo e não tardam em soldados. Já lhe disse que não fujo, replicou o amante de Teresa com os olhos postos nela, que caíra desfalecida sobre as escadas da igreja. Está perdido, tornou João da Cruz. Já o estava. Vá-se embora, meu amigo. Por sua filha lhe o rogo. Olhe que pode ser-me útil. Fuja. Abriram-se todas as portas e janelas quando o ferrador se lançou na fuga até cavalgar a égua. Um dos vizinhos do mosteiro, que em razão do seu ofício primeiro saiu à rua, era o meirinho geral. Prendam-no, que é um matador, exclamava Tadeu de Albuquerque. Qual? Perguntou o meirinho geral. Sou eu, respondeu o filho do corregedor. Vossa senhoria, disse o meirinho espantado, e aproximando-se, acrescentou a meia voz. Venha, que eu deixo-o fugir. Eu não fujo, tornou Simão. Estou preso. Aqui tem as armas. E entregou as pistolas. Tadeu de Albuquerque, quando se recobrou do espasmo, fez transportar a filha a uma das liteiras e ordenou que 2 criados a acompanhassem ao porto. As irmãs de Baltazar seguiram o cadáver de seu irmão para a casa do tio.